Nosso tempo, já são 8h07. Marilene, viver sem a companhia de Deus e do próximo. A Paula colocou aqui substantivo de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Isolamento. Google. A Dani colocou, eu gosto da solitude. Aquela solidão de ficar quietinho no nosso canto, mas sem tristeza. Queridos, eu queria começar hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito interessante que eu acho que todos nós vivemos, a questão de intimidade com o Pai, intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo muito íntimo, mas às vezes um pouco difícil. Intimidade com Deus, ela é demonstrada quando eu consigo ouvir o Senhor, não somente falar com Ele, mas é ouvi-lo, é entender os seus planos, é entender o que Ele quer de mim. E, queridos, esta é uma tarefa que às vezes não é fácil. E eu falo, a começar da minha vida, ouvir a Deus às vezes não é algo tão simples. Feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, por tudo que o Senhor nos concedeu até aqui. Eu quero te agradecer pela vida, eu quero te agradecer pelo Senhor nos permitir viver mais um dia. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade de falarmos um pouquinho do Senhor com tanta liberdade. Estamos aqui numa rede social e podemos falar do teu amor a qualquer pessoa que entrar nessas redes sociais. Isto é liberdade que o Senhor tem nos dado. Que possamos aproveitar esta oportunidade. Possamos aproveitar este tempo. Porque vai chegar um dia em que não teremos mais esta liberdade. Fala conosco, ó Deus, ministra em nossos corações, abra nossa mente e fale, ó Deus, do mais profundo nesta noite, como o Senhor já tem falado comigo. Que o Senhor fale ao coração de cada um nesta noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco e abençoe a vida de cada um, atendendo e vendo as necessidades de cada um neste momento. E que possamos aprender a viver uma intimidade com o Senhor de uma forma tremenda, ao qual nunca ainda vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua palavra em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Um texto bem conhecido. Inclusive nós ministramos um tempo atrás sobre esse texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será
tirada. Maria escolheu a boa parte. Mas o principal que eu quero que você memorize aí é: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Nós ouvimos essa história, nós conhecemos essa história, muita coisa, né? Eu quero trabalhar um pouquinho, exemplificando aqui essa questão de Marta, e todos nós já sabemos o que Marta estava fazendo com a sua maior das boas intenções, mas bem da verdade é que ela estava preocupada com aquilo que não deveria estar preocupada. E hoje nós vivemos dessa forma. Nós vivemos como Marta. Nós vivemos igual a Marta. Marta estava ali preocupada em fazer o melhor para Jesus, estava preocupada em cuidar das coisas, mas o Senhor estava ali dizendo para Marta: Marta, isso não é o importante, você está querendo fazer a melhor comidinha para mim, você está querendo fazer a lasanha, você está querendo se preparar para fazer um churrasco para mim, você está querendo fazer um peixe na brasa. Eu sei que você quer fazer o melhor porque você está recebendo Jesus na sua casa. Marta, você está limpando toda a casa, deixando tudo brilhoso para me receber. Marta, você está arrumando, passando pano nos móveis, você está lavando toda a louça, deixando a pia limpinha. Eu sei que isso não acontece quando não tem visita, eu sei que a sua cozinha é bagunçada, mas hoje eu estou aqui, você quer se arrumar, você quer arrumar tudo para que eu veja. Mas apenas uma coisa é necessária, Marta. E aí, queridos, vamos trazer para os dias de hoje, vamos trazer para o que nós vivemos na realidade. Nós somos muito atarefados. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Principalmente quem mora em São Paulo, essa pessoa ela é muito atarefada. Os moradores de São Paulo sabem do que eu estou falando. Os paulistas são muito agitados. Nós temos muitas coisas para fazer. Por exemplo, eu estou aqui em casa, né, na quarentena. Comecei os primeiros dias aí da quarentena, quando eu parei de ir para o meu trabalho. Estou, por enquanto, sem trabalhar. E aí eu falei: poxa, agora eu vou ter bastante tempo. E eu falo para vocês, o meu dia é corrido, por incrível que pareça. Se eu bobear, o tempo é curto, mesmo não trabalhando fora. Quando eu trabalhava, eu pensava: poxa, se eu ficasse em casa, eu teria mais tempo para organizar um monte de coisa, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. E bem da verdade é que, mesmo eu ficando em casa, o meu tempo ainda eu acho que é curto. Por quê? Porque nós fazemos tantos compromissos, nós arrumamos tantas coisas, nós arrumamos tantas atividades durante o dia, que quando chega ao final do dia a gente fala: mas meu Deus, não deu tempo de eu fazer nem a metade. Essa é a verdade, esta é a realidade das nossas vidas. Nós vivemos numa correria muito grande. A mãe que tem filhos novos tem que se preocupar em cuidar dos filhos, tem que se preocupar em arrumar comida para os filhos, tem que se preocupar agora nessa questão de pandemia, a mãe, o pai tem que muitas vezes dar tempo para os filhos na questão dos estudos, está deixando os pais doidinhos, né? A Paula que o diga, estão tendo que tirar esse tempo para ensinar, para ajudar os filhos, né, nas lições de casa, e isso vai tomando nosso tempo. Daqui a pouco você vai ver, a mãe tem que estar fazendo almoço, daqui a pouco vai ter que já preparar o café da tarde, e aí vai. E quando a gente observa, nós não temos tempo para mais nada. Esta é a realidade de muitas pessoas. Esta é a realidade, eu creio, que da grande maioria. Nós somos atarefados quase o tempo inteiro, quase o dia todo, ou melhor, o dia todo. Somos totalmente atarefados.
E muitas vezes nós falamos, não tenho tempo, muitas vezes, para o principal. E o Senhor está dizendo, apenas uma coisa é necessária. Estamos atarefados com as coisas da igreja. Temos que preparar estudos, temos que ajudar nos ensaios do louvor, temos que ajudar a trazer uma reflexão para as pessoas do meu ministério. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me envolver. Vai ter a festa do pastel, vai ter a festa não sei do que, vai ter o congresso não sei do que, o seminário disso, daquilo. Tudo isso é muito bom e necessário para uma igreja. Mas a bem da verdade é que nós estamos muitas vezes atarefados até com as coisas da igreja. Mas aí o Senhor olha para você, olha para mim e fala assim, Ricardo, apenas uma coisa é necessária. Legal que você está fazendo as coisas para o reino, legal que você está correndo com as coisas, legal que você está atarefado fazendo o melhor para o reino, mas apenas uma coisa é necessária. E esta coisa necessária você está deixando muitas vezes de lado, porque a correria que você está tendo, que está vivendo, é tão grande que a coisa necessária você está deixando de lado. E, queridos, isso é muito perigoso. Nós nos preocupamos e nos atarefamos com muita responsabilidade. Estamos envolvidos com muita responsabilidade. Nós estamos cheios de responsabilidades. O ser humano está cheio de responsabilidade. Porém, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é importante. E essa coisa nós não estamos muitas vezes dando a importância. Mas Jesus aqui diz apenas uma coisa é necessária, querendo nos ensinar o principal. Mateus capítulo 8, versículos 23 em diante, também quer nos ensinar algo sobre o domínio próprio. Não é errado que você esteja envolvido, atarefado, não é errado que você tenha seus compromissos, não é errado. O errado é que esses compromissos, é que essas coisas sejam mais necessárias do que aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Mateus capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos que o Senhor Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade dentro desse barco. E o Senhor se levanta porque os discípulos o acordam desesperados, preocupados. O barco, a palavra em Lucas até nos diz que ali estava entrando água dentro do barco já. Eles estavam desesperados, desesperados mesmo. E aí eles acordam Jesus. Jesus, com toda a calma, se levanta e, com uma ordem, ele para todo aquele caos. Ele acalma aquele caos. Vivemos em meio a tanta agitação, a tanta tempestade. Temos em nosso meio uma turbulência, nós temos em nosso meio uma tempestade, nós temos em nosso meio tanto caos, tantas coisas, tantos problemas a se resolver durante o dia, seja problemas ou seja compromissos, nós estamos cheios, e isso é como se fosse um caos em nossa vida, porque a gente não consegue dominar isso. Nós não conseguimos, e aí você chega a um ponto que você fala assim, o dia tinha que ter pelo menos mais umas 2 ou 3 horas
para que eu conseguisse resolver tudo o que eu preciso. E aqui Jesus, ele sai, se levanta, melhor dizendo, se levanta e ele vai ali e acalma aquela tempestade. Com toda a sua calma. Queridos, nós precisamos aprender aqui sobre o domínio próprio. O Senhor Jesus não se desesperou, não se apavorou, porque ele sabia o que fazer. E aqui vivemos em meio a essa agitação e nós precisamos colocar em ordem todo esse caos que nós vivemos durante o dia a dia. Nós precisamos colocar em ordem tudo que tem sido caos, que nós vemos assim, que nós não temos tempo, que nós não conseguimos resolver as coisas. Isso é um caos para nós. E o Senhor Jesus aqui demonstra, olha, que tempestade, né? Que coisa. E ele levanta e com toda a calma ele dá uma ordem e aquele caos para. Nós precisamos de um lugar de comunhão. Nós vivemos um caos. Nós vivemos cheio de compromissos, cheio de confusões em nossa mente muitas vezes. Nós precisamos de um lugar de comunhão. Nós precisamos de um lugar de comunhão com Deus. Quando o Senhor Jesus fala, apenas uma coisa é necessária. Ele quer dizer, eu quero que você tenha tempo para comigo. E parte dos frutos do Espírito que fala lá em Gálatas 5 é o domínio próprio. Se você ler, vai falar sobre o domínio próprio. E em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que nós vivemos de correria, somente nós vamos conseguir ter um domínio próprio, com o domínio próprio, mudar essas circunstâncias. É nós que vamos ter que agir. É eu sabendo lidar com o meu domínio próprio. É a mesma coisa de um momento que eu estou vivendo com ira, um momento que acontece alguma discussão com outra pessoa, e ali eu tenho que usar o domínio próprio, ali eu tenho que entender que o domínio próprio tem que agir, e o meu domínio próprio é, eu não vou permitir que a minha carne fale mais alto. Porque a carne quer falar mais alto. A carne quer fazer o que não se deve fazer. E aí entra o domínio próprio, aonde eu vou fazer. Eu vou tomar a decisão em Cristo, é claro, que com o Espírito Santo agindo, eu vou conseguir controlar as minhas emoções. E nesta questão que nós estamos falando agora, nós temos que ter domínio próprio para saber frear as coisas, para saber frear a correria do nosso dia a dia, para saber frear e saber dizer no tempo certo, eu não posso continuar fazendo tantas coisas, eu tenho que parar com tantas atividades no meu dia, porque o meu tempo com Deus não está acontecendo. Eu estou tão corrido durante o dia que o tempo com Deus, a comunhão com Deus, fica para trás. Seja os meus afazeres com ministérios na igreja, ou seja os meus afazeres no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha escola, seja o que for. E eu não estou usando domínio próprio para agir neste momento, dizer, opa, peraí, tem coisa errada, eu preciso parar, eu preciso ter tempo para com Deus. Muitas vezes você está usando este tempo de quarentena para assistir Netflix, como nós falamos domingo, você está usando o dia inteiro para assistir seriados, aí quando você percebe, você para e fala, puxa vida, eu estou morrendo de sono, eu não vou conseguir ter tempo com Deus hoje. Isso não é domínio próprio. Domínio próprio é, primeiro eu vou fazer o meu tempo com Deus, ou durante o dia eu vou arrumar um tempo com Deus. Eu preciso ter autoridade para organizar a minha vida. Para organizar a minha vida, eu tenho que ter essa autoridade de domínio próprio. Eu tenho que falar, eu vou mudar isso. Eu não vou permitir que os afazeres, a correria, o caos tome conta da minha vida. Por exemplo, nós hoje temos o costume de nos vitimizar. Deus entende a minha correria. Eu quero lembrar a você sobre Saul. O Senhor deu uma ordem a Saul através do profeta Samuel para que ele esperasse Samuel voltar.
para que ele então fizesse aquilo que tinha que fazer. Saul não aguentou, porque ele foi pressionado, os seus soldados estavam preocupados, e Saul então toma a atitude de ir avante sem esperar Samuel chegar. Quando Samuel chega, Saul já tinha ido à frente, não esperou a ordem de Deus através de Samuel. E Saul falou assim: mas as circunstâncias, né, Saul? Né, Samuel? As circunstâncias que nós estávamos vivendo aqui, o povo me pressionando, a gente poderia ser derrotado. Então, devido às circunstâncias, eu tive que tomar a frente, eu tive que agir. E muitas vezes nós estamos tentando nos vitimizar, colocando como desculpa essas circunstâncias. Deus entende, Deus sabe, né? Não, Deus não entende. Tanto que Saul se tornou uma pessoa a qual desagradou o coração de Deus. Saul, o Senhor chegou um tempo que falou assim: eu não falo mais com Saul. Aquela oportunidade que Saul tinha de viver uma comunhão com Deus acabou. Porque de tanta desculpa de Saul, de tanto ele se vitimizar, o Senhor falou: basta, eu não falo mais com você. Já pensou o Senhor tomar a postura de falar isso para você? Eu não falo mais com você. Não vamos permitir isso, queridos. Vamos parar de vitimizar, de nos vitimizar. Vamos parar de vitimismo. Em nome de Jesus. Cada situação é uma oportunidade para Deus trabalhar em nós. Tudo que a gente vive, quando a gente começa a ter comunhão com Deus, essa comunhão vai fazer com que as coisas se fazem novas. E essas coisas começam a aparecer como oportunidade para Deus trabalhar. Não quer dizer que tudo vai se mudar de uma hora para outra. Não quer dizer que as coisas vão mudar, o caos vai sumir. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o Senhor ele vai trabalhar na sua vida quando você começa a viver comunhão. O Senhor vai trabalhar na sua vida de uma forma tão grande que, como a palavra diz em Salmos, o seu cajado me consola. Ou seja, o Senhor muitas vezes vai usar o cajado para te corrigir, mas esse cajado que está te corrigindo também vai te consolar. E eu acredito que esta noite, o que você está ouvindo, muitas vezes vai ser algo que é como se fosse uma cajadada. Você fala: puxa vida, eu realmente não tenho tempo com Deus, eu realmente estou aquém daquilo que o Senhor tem querido para a minha vida. E muitas vezes você acha que isso é uma cajadada, mas na verdade é algo para te consolar e para te mostrar: olha, eu quero que você viva o excelente comigo, eu quero que você viva o melhor para comigo. Então, comece a viver comunhão e você verá o que vai mudar. Jesus diz isso para Marta: uma coisa apenas é necessária. Vamos sempre lidar com o caos, mas ainda assim existe a vida além do caos. E é o que o Senhor quer fazer. Ele quer que você viva essa comunhão. Você não vai se livrar de todo o caos, mas você vai viver além desse caos. Você vai ver o caos, você vai ver toda aquela situação, você vai avaliar toda aquela correria do seu dia a dia, você vai ver tudo o que você tem para se fazer, mas o Senhor vai te conduzir para saber lidar com tudo isso e você vai começar a observar que muita coisa vai mudar na sua vida. Porque Jesus, naquele momento, ele estava em um caos dentro do barco. Mas Jesus, ele olhava aquela situação com muita calma. E ele sabia que ali iria haver uma mudança. Os discípulos ficaram admirados quando Jesus acalmou aquela tempestade. E isso é um perigo muito grande muitas vezes. A admiração que nós temos, a admiração que aqueles discípulos tiveram quando viram o que Jesus fez, muitas vezes faz nos afastar mais ainda de Jesus, ao ponto de a gente falar: olha o que Jesus fez, olha que coisa tremenda, está muito longe de nós isso acontecer conosco. Ao invés da gente se aproximar mais de Deus, essa admiração pode fazer com que a gente se afaste ao ponto de dizer: não tem como eu me aproximar de Jesus, olha o poder que ele tem, olha como ele é tão poderoso. Enquanto ele queria mostrar aqui: olha,
vocês são capazes, vocês têm autoridade em mim de fazer coisas ainda maiores. O que o Senhor quer é que a gente viva uma intimidade com Ele. Ele quer que a gente se aproxime dEle e não que a gente se afaste. E a admiração daqueles discípulos naquela hora era tão grande, a admiração que eles tinham, poderia acontecer algo perigoso, que era afastá-los mais. Mas o Senhor quer mostrar aqui, olha, se aproximem de mim. Quanto mais vocês se aproximarem de mim, mais vocês terão autoridade para enfrentar o caos, para enfrentar as situações e as dificuldades do dia a dia. Ele veio para repartir conosco a sua vida. Jesus ele veio para esse mundo com esse objetivo, de dividir, de repartir conosco a vida dele. A ceia do Senhor é um exemplo disso. É um exemplo da vida de Jesus dentro de nós. Quando nós ceamos, nós lembramos aquilo que ele fez naquela cruz. E ele repartiu, e ele mostrou, olha, eu morri por vocês, eu entreguei a minha vida para vocês, em amor a vocês. No Pentecostes foi liberado o mesmo Espírito que havia em Jesus. Para hoje, para mim e para você. O mesmo Espírito que deu autoridade para a tempestade se acalmar está sobre nós. O Espírito que habita em nós é o mesmo. Então, queridos, o que acontece conosco que a gente não consegue ter um controle quando a gente está em meio ao caos, em meio à correria, em meio a tantos compromissos? Porque o que Jesus fez foi para que a gente continuasse fazendo, porque o Espírito Santo habita em nós. E a autoridade que ele deixou para nós é para que a gente faça acontecer. E aí, nós não conseguimos nem controlar o nosso tempo, o nosso dia a dia. E esse é um grande problema. Ele não vai nos livrar de todos os problemas, não. Mas ele vai nos ajudar a resolver e lidar com esses problemas. Porque a palavra diz, no mundo vocês vão ter aflições. Não quer dizer que eu, como cristão, não vou passar por lutas, por dificuldades. Vou, mas eu vou ter em Deus sabedoria quando eu tenho comunhão e intimidade com Ele. Quem quer viver no centro da vontade de Deus precisa entender esta palavra. E para isso eu quero colocar para você algo. Existe disciplina, é necessário disciplina. Ou seja, para eu mudar esse contexto da minha vida, onde eu vivo um caos, eu quero que você entenda que o caos que eu estou falando não é somente problemas no sentido de dificuldades que você esteja passando, mas o caos que eu estou falando aqui é o caos de você não ter controle sobre as coisas que você faz durante o dia. É tanta coisa, tanto compromisso, que eu entendo isso como um caos na nossa vida. Nós não conseguimos ter tempo para com Deus, porque nós temos tanta coisa a fazer durante o dia. E o tempo que nos sobra, eu vou assistir um filminho, eu vou assistir uma Netflix, e aí vai. E isso é um grande problema para as nossas vidas. Então, queridos, o Senhor Jesus ele quis ensinar ali em Mateus para Marta algo que ele quer nos ensinar hoje. Apenas uma coisa é necessária. E aqui eu quero falar para você algo. É preciso disciplina. Se você quer começar a viver algo diferente no Senhor, se você quer começar a buscar realmente viver uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus durante o seu dia, você precisa ter disciplina. E aqui eu quero compartilhar com você, junto com você, porque é algo que eu preciso viver, é algo que eu preciso aprender a viver, essa disciplina. Essa disciplina é o ponto fundamental para que eu consiga começar a ter comunhão com Deus. E eu quero aqui, para que a gente finalize, colocar algumas coisas para você aqui sobre essa questão. Não é algo fácil, não é algo simples. É necessário todo o nosso esforço para que você consiga
ter essa disciplina. Não é simples, querido. Na nossa vida, no nosso cotidiano, isso não é simples. Você precisa ter disciplina, e essa disciplina é algo que exige um esforço seu, um esforço bem grande. Mas o ponto principal que eu quero falar com você aqui é sobre uma palavra chamada solidão. E aqui você precisa ter esta solidão. E por isso que eu fiz essa pergunta para você sobre solidão. O que é solidão? E uma das respostas aí que foi interessante foi da Dani Costa, uma amiga nossa que entrou aí no nosso Face, e ela falou sobre a solitude, a solidão, a solitude. Queridos, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre a solidão. A solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa. Não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. Solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas, seja por força das circunstâncias ou por escolha própria. Estar sozinho pode ser uma experiência positiva, prazerosa e trazer alívio emocional, desde que esteja sob controle do indivíduo. Solitude é o estado de estar sozinho e afastado das outras pessoas e geralmente implica numa escolha consciente. A solidão não requer a falta de uma outra pessoa e geralmente é sentida mesmo em lugares densamente ocupados. Então, a solidão, ela pode ser algo muito perigoso, sim. A solidão, dependendo do caso, não é boa. Uma pessoa depressiva, muitas vezes, ela quer viver isolado de todos, mas não é por uma boa causa. Mas a solidão que nós estamos falando aqui é a solidão onde você quer, como fala aqui, algo novo. Você precisa buscar algo novo que te transforme. E você às vezes precisa apagar, é como se você precisasse se isolar de tudo que você vive durante o seu dia, a correria, tudo aquilo que você vive que você não consegue parar nem para pensar direito na sua vida em particular. Então essa solidão é diferente. A Dani falou que a solidão, como solitude, é aquela solidão que você quer ficar afastado por um tempo, você quer ficar em silêncio por um tempo, mas não porque você está revoltado, quer sumir do mundo, quer se matar. Não é essa solidão. Mas esse tipo de solidão é a solidão que você se isola para você começar a rever algumas coisas na sua vida. É um momento que você precisa de mais silêncio, um momento que você precisa ouvir algo diferente. E aí, eu quero colocar para você como disciplina, buscar esta solidão. Essa solidão é necessária para que a gente consiga buscar mais comunhão com Deus. Então, é um processo que envolve tempo. E você precisa escolher querer esse tempo, querer se isolar muitas vezes. É um espaço em que você estaria diante de Deus sem fazer nada produtivo ou útil. Essa solidão que eu estou falando aqui é esse espaço que você precisa buscar com Deus sem ter preocupação de fazer nada de útil. Não sei se vocês conseguiram entender. Né? É você esquecer de tudo que está ao seu redor. Envolve tempo e lugar somente para Deus. É você esquecer de tudo que está aqui, passando ao seu redor. E você ter esse tempo somente para Deus. É você ter a atenção para Deus, somente para Ele, uma atenção ininterrupta, onde você vai pensar só em Deus. E esse é um processo difícil. Esse é um processo difícil porque a nossa mente, ela funciona de uma forma tão louca que, olha, irmãos, eu falo para vocês, não é fácil. Então vamos lá. Neste momento que você começa a tomar essa decisão, eu vou viver essa solidão onde eu não quero mais
ter nada produtivo neste momento, não quero buscar nada de útil no sentido material. E aí você vai começar a viver este processo. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, aí eu vou começar a ouvir a voz de Deus, e aí eu vou começar a ter uma intimidade. Não. Quando você começar este processo de se isolar, de viver essa solidão, o primeiro ponto que vai acontecer é o caos vir à sua mente. Você vai começar a pensar em tudo que você tem de fazer, de compromissos. Você vai ter vontade no banheiro, você vai ficar com sede, você vai começar a pensar no que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã, você vai começar a pensar no que você vai fazer na pós-pandemia, você vai começar a pensar que tem que pagar contas tal dia. Então, quando você começa neste processo da solidão, onde você quer buscar mais de Deus, onde você quer se isolar, o primeiro ponto, queridos, quando você se tranca no lugar, você começa a buscar, é você começar a pensar em tudo isso. É você começar a pensar no caos. É você começar a pensar nos seus compromissos. Então, não se assuste, porque é um processo difícil. É um processo. Vamos entender que isto é um processo. E você precisa ter paciência. E outra coisa importante que você precisa entender neste momento, que talvez seria até interessante, é você começar a anotar os seus compromissos. Neste momento, vai anotando, para que você fique com isso anotado, depois você não fique lembrando mais. Olha, eu tenho isso para fazer. É uma ideia, né? Porque tudo vai ser trazido à memória neste momento que você tomar a decisão de querer viver essa comunhão maior com Deus. Não se assuste, porque eu já vivi isso, queridos, e eu vivo isso. Não sei você, eu vivo isso. Muitas vezes quando eu falo agora, eu vou me trancar no meu quarto e vou buscar a Deus. Ah, quantas vezes, queridos? Começo a vir um monte de coisa, eu tento entrar, eu tento me ligar ao Senhor, e aí vem um monte de pensamento, vem um monte de preocupação, vem um monte de outras coisas, e isso me atrapalha e às vezes me frustra. Porque eu falo, caramba, eu estou muito carnal, né? Então entenda que isso acontece com todos nós, que tudo isso virá na nossa mente. E esse estágio é doloroso. Este estágio é complicado e doloroso. E aí entra uma palavra muito importante: perseverança. Aí é onde eu preciso perseverar. Primeiro dia, vou então entrar nessa ideia do propósito de solidão, onde eu quero buscar mais de Deus, eu quero viver esta intimidade. E vamos lá, vamos começar. Primeiro dia. Tem tudo na tua mente, você não consegue se concentrar, você não consegue parar para pensar no que Deus tem para você e o que Deus quer falar, e você então já começa a se desanimar. Não desanime, persevere. O ponto principal em buscar a Deus, queridos, é a perseverança. Essa perseverança que vai te dar a mudança daqui a um tempo. A constância é mais importante do que a quantidade de tempo. A constância é mais importante do que a quantidade. Então, outro ponto que você precisa entender. Sabe o que acontece? Muitos querem impressionar a Deus. Muitos querem ser muito espiritual. Eu preciso, não, para mim ter tempo com Deus, intimidade com Deus. Eu tenho que ficar 1 hora trancado e tal. Eu preciso... Queridos, é um processo. É claro que quanto mais tempo você tiver buscando a Deus, muito melhor é. Mas vamos confessar que é difícil essa busca a princípio, porque é tanta coisa em nossa mente. Então, comece com 5 minutos. Comece com 10, com 15 minutos. Não fique preocupado. Não, mas eu preciso ter um tempo de horas e tal. A princípio, porque isso é um processo, como nós falamos, queridos, comece buscando a Deus com 5, 10, 15 minutos. Não se preocupe com o tempo, mas se preocupe com a qualidade deste tempo. Isso é muito mais importante. Se preocupe com esta qualidade. E aí, então, você vai continuar este processo
10 minutos, 15 minutos diário. Isso é importante para que você comece a entender o que Deus quer fazer. Porque se você começar tentando com meia hora, uma hora, você não vai aguentar. E aí a gente tem a tendência de desanimar. E eu estou dizendo isso não para todos, talvez muitos de vocês já tenham vivido essa intimidade. Talvez muitos de vocês já tenham vivido esse tempo de intimidade de 1 hora, de 2 horas. Amém. Mas, queridos, eu falo para vocês que existem situações onde a gente não consegue por causa do caos que existe em nossa vida no sentido de tempo, e a gente não consegue. Então, eu digo a você, comece com pouco e depois nós vamos, isso vai começando a produzir algo tão grande em nós que você vai ver que daqui a pouco você está tendo tempo com Deus de 1 hora, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia. Você vai começar a viver isso e vai sentir falta se você não fizer. Mas comece aos poucos. Na perseverança você irá desenvolver gradativamente a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Né? Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, nos fala sobre a perseverança, né? Que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Então, busque isso. Não desista disso. A princípio, você não irá ouvir a voz de Deus. E sim, irá ouvir o caos da sua vida, como eu falei. A princípio, nesse processo, que você vai ouvir muito é sobre tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que você tem de preocupação. Não se assuste com isso. Isso não é perda de tempo. Persevere, porque vai chegar um momento que você vai mudar isso. Que você não vai mais ficar pensando no caos que está ao seu redor. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Mas isso precisa de perseverança. E aí umas dicas para você de como praticar isso. Ache um lugar, se isole, vá para o seu quarto. Se você tiver um quartinho onde você pode ficar ali isolado, esse quartinho ser só para oração, só para tempo com Deus, amém. Nem todos têm condições disso. Então vá para o teu quarto, para algum lugar que você percebe que você consegue se isolar, e vá ali, fique ali, isolado. Busque a ter um horário. É algo que eu preciso aprender, me policiar nessa questão de horário, de ter um horário certo. Isso é muito importante, você se policiar com um horário, porque você tem horário para um monte de coisa. Você tem horário para entrar no seu trabalho, muitos têm horário para sair do trabalho, muitos têm horário para o almoço, né? Então busque ter um horário para com Deus. Olha, o meu horário vai ser das 9 da manhã às 9h30, das 9 às 9h10, e à noite das 10 às 10h30, 10h10, não sei. Busque um horário. Não combata essas distrações e o caos que você vai, a princípio, conviver. Não tente combater isso, mas seja perseverante. Mesmo que a sua mente não esteja a princípio ali no Senhor, você não consiga ouvir a Deus, mas continue perseverante. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vai lutando, vai lutando, vai lutando. E vai chegar o dia e o momento em que você vai ouvir a voz de Deus. Busque ler a palavra de Deus neste tempo. Busque para que você combata essas distrações. Em vez de você combater no sentido de desistir, de parar, leia um texto da palavra. Ou comece a fazer uma oração, a oração que o Senhor ensinou, Pai nosso que estás no céu, não como reza, tá? Mas isso vai te ajudar. Busque a ter tempo de cânticos. Comece com isso, para que as distrações saiam, para que o caos vai saindo da tua mente, tá? Se torne, até que essas coisas se tornem um ritual para você. E esse ritual vai fazer com que você encontre uma rotina, ao ponto que você vai sentir o desejo de buscar isso todo o tempo. O alvo deste momento é que ele se torne uma solidão de seu coração para que haja espaço para Deus. Quando falamos em solidão, nós falamos que nós queremos um espaço, nós queremos ter um vazio, nós precisamos de um lugar vazio
para que Deus entre e para que Deus faça a obra. Queridos, eu creio que Deus quer falar profundamente aos nossos corações. Então isso exige um processo, exige uma disciplina de cada um de nós. E eu declaro para que você busque essa disciplina, para que você comece a viver isso, comece a organizar esse tempo. Vamos repetir, não se preocupe em ter um tempo enorme a princípio. Comece com pouco, mas com qualidade. Não se assuste quando você começar a ter esse tempo onde você coloca o objetivo: eu quero solidão para que o Senhor fale comigo, eu quero viver esse tipo de solidão para que o Senhor venha ministrar no meu coração, e você vai começar a ver um monte de coisa na sua cabeça. Não se assuste, mas comece a orar, comece a ler um texto da palavra, comece a louvar e você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. E o que eu estou falando para vocês aqui é algo que eu quero começar a viver com mais intensidade na minha vida. Isso vai começar na minha vida em primeiro lugar. Eu estava estudando algo e isso me impactou quando eu comecei a ler sobre isso, e eu quis trazer para vocês nessa noite, porque me impactou muito. E eu peço a Deus que venha impactar o seu coração. Passamos um pouco do tempo que é o nosso foco, a gente busca falar um pouco menos, mas eu acho que foi muito importante para nós hoje entender essa busca, porque eu sei que muitos se frustram quando começam a buscar intimidade com Deus, porque nesse momento de busca você começa a pensar em tanta coisa e você não consegue ouvir o Senhor. Então, entenda esse processo, busque essa solidão, entenda que solidão que nós estamos falando aqui não é uma solidão de uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, onde ela está depressiva, ela quer morrer, ela está com raiva do mundo. Não é essa solidão, mas essa solidão que nós estamos falando é com o objetivo de você achar um vazio dentro de você para que Deus reine, para que Deus tenha espaço para falar e trabalhar na sua vida. Então eu desejo de coração que você comece a partir de hoje a fazer isso, a buscar isso. Vá aos pouquinhos, comece de pouquinho, e você, daqui a um tempo, quando menos esperar, você vai ter um tempo de intimidade tão tremendo com Deus, que você vai falar: meu Deus, eu não consigo mais ficar sem esse tempo. Eu não consigo mais ficar sem falar com Deus um dia sequer. Eu quero ter esse tempo de intimidade. E é isso que o Senhor quer, porque lá com Marta ele falou isso: apenas uma coisa é necessária. Esta coisa que eu estou falando para você, Marta, é tempo para comigo, como Maria. Maria entendeu, o tempo para comigo é mais precioso do que os meus afazeres do dia a dia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida tremendamente, que o Senhor venha a derramar da tua graça sobre você, que o Senhor venha a falar de uma forma sobrenatural sobre a sua vida, e que você tenha e viva intimidade com Deus mais e mais. Que Deus abençoe vocês grandemente.